Como você já deve saber, ou ao menos imaginar, nós professores temos um grande desafio no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, de conseguir levar o conhecimento ou transmitir o conhecimento, trabalhar com o conhecimento, encontrando diversos mecanismos para que os alunos consigam absorver da melhor maneira aquele conhecimento que está sendo dado. E hoje nós vamos falar sobre uma área que certamente é uma das áreas que enfrenta mais desafio nesse processo de ensino-aprendizagem, que é a área da matemática. Isso mesmo, nós vamos entender através do artigo do Elias Pereira de Souza Júnior, que é professor de matemática, pós-graduado, uma técnica que ele encontrou, ou uma forma, que ele trabalhou com o teoremas de Pitágoras e foi muito produtiva com relação aos alunos. Artigos como esse são fundamentais não só para os professores de matemática, mas para os professores que trabalham no exercício do aprendizado e para você também, que é papai, que é mamãe, que cuida de pessoas que estão nesse processo de escola e de ensino, de aprendizagem, para que você também consiga, através deste conhecimento, encontrar subsídios para lidar com esse aluno, Na verdade, todos nós somos alunos em constante construção, mas certamente quando a gente fala da área da matemática, da física e da química, para muitas pessoas ainda é um grande bicho-papão. Bom, então eu quero que você me acompanhe aqui. Como você já sabe, esse é mais um material muito legal que você encontra na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Como eu já disse, o autor é o Elias Pereira Júnior, que é professor de matemática pós-graduado, e ele trouxe para a gente o artigo intitulado Diferença entre quadrados no Teorema de Pitágoras. E aqui nós temos a nota, Então, ele teve 11 votos, todo mundo que leu e se prontificou a votar gostou muito desse material produzido. Aqui nós vamos ter a estrutura do conteúdo, então como que foi organizado esse artigo. O resumo, a introdução, a proposta de aula e o Teorema de Pitágoras, a demonstração do Teorema de Pitágoras, retomando o exemplo inicial, provando a relação, as conclusões e as referências. Aqui nós temos a citação. Como você sabe, se a gente clicar aqui, a gente já vai direto para o final da página para saber quem é o Elias. Então, ele é professor de matemática e pós-graduado em matemática. O artigo foi enviado em 2020, foi publicado em 22/10/2020. Aqui é o número de registro para quando ele começar a ser citado, ou seja, quando a pessoa lê esse material aqui, cita no seu trabalho e publica seu trabalho, ele vai começar a contar aqui as citações. Mas estou mostrando para você, de uma forma geral, o material. Bom, aqui no resumo, o autor esclarece o seguinte: o presente artigo visa mostrar aplicações do conteúdo do Teorema de Pitágoras na construção do conhecimento na sala de aula, tendo como foco uma técnica algébrica para a diferença entre quadrados. Primeiramente, o trabalho explora a introdução e aplicação do Teorema de Pitágoras como um novo conteúdo de sala de aula, dentro de um exemplo contextualizado. Por conseguinte, o teorema foi demonstrado pelo professor e os alunos são levados a questionarem e raciocinarem métodos alternativos de se obterem resultados além do clássico teorema de Pitágoras demonstrado. Você sabe que é interessante a gente trabalhar com isso logo no resumo, porque realmente um dos desafios dos professores que trabalham principalmente nas áreas mais de exatas é traduzir para o aluno a importância de ele conhecer, a importância, o interesse, dele conseguir se desenvolver em áreas complexas e principalmente dessas que envolvem por símbolos, cálculos por fórmulas. Então, quando o aluno entende que aquela fórmula, aquele cálculo está servindo ou irá lhe servir para a vida, para o mundo real, para o mundo palpável, com certeza ele tende a se interessar um pouco mais. É isso aqui que o professor traz. Logo, alguns métodos começaram a surgir, possibilidades de resoluções para o exemplo inicial. Uma dessas formas foi a noção geométrica do teorema. No entanto, os alunos continuaram as investigações. A parte crucial da aula foi o raciocínio do procedimento algébrico,
que chamou a atenção de forma diferenciada durante as investigações dos alunos. Foi a diferença entre quadrados, como uma solução para o teorema dentro do conjunto de números naturais, visto que nem todos os conjuntos numéricos atendem ou atenderam à relação. E neste ponto, criam-se reflexões para os alunos de como pode-se explorar a matemática e investigá-la de diversas formas, pois a intenção foi explorar as diversidades da matemática e aguçar a sensibilidade dos alunos para fazerem novas descobertas. O Teorema de Pitágoras é muito conhecido e aplicado. Pode facilmente ser encontrado em diversas literaturas matemáticas, mas fazer com que os alunos transcendam fórmulas e procedimentos é ensinar a pensar. Justamente isso. Olá, pessoal! Nós fizemos uma série muito especial ensinando passo a passo como produzir um paper. Assista agora, depois que você acabar esse vídeo, vá no nosso canal que certamente você irá aprender a construir um paper. E aqui nós temos as palavras-chave: educação, modelagem, ensino, Pitágoras, aprendizagens e, como eu já lhe falei, vale a pena repetir. O ensino, né, essa dificuldade ou desafio ou até mesmo missão que nós professores temos de fazer, né, transcender aquele ensino que a gente até mesmo foi acostumado de, eu repasso o conhecimento que eu tenho e você aprende esse conhecimento dentro dos moldes que eu estou lhe dando. Ele é muito arcaico, ele já não é mais palpável dentro do contexto contemporâneo. Hoje o professor vem justamente com essa missão de fazer o aluno a ensinar. E é isso que o professor Elias Pereira Souza Júnior trouxe aqui para gente. Então ele colocou aqui a introdução, falando da experiência, né, que ele teve na sala de aula, busca a sustentação teórica, fala aqui do colégio que ele trabalhou. Então, neste trabalho, houve participação de 36 alunos da primeira série do ensino médio, turma A, do Colégio Sagrada Família, em Brasília, no Distrito Federal. E aí ele colocou aqui a questão da proposta de aula com relação ao Teorema de Pitágoras, e ele desenvolve um pouquinho dessa necessidade, colocou a aplicação do triângulo e retângulo, explicou aqui dentro de uma figura como que ele foi trabalhando com isso com os alunos e justamente quais foram as figuras, as fontes, né, do mundo da vida cotidiana dos alunos que ele conseguiu apresentar. Trabalhou aqui a condição da existência do triângulo, demonstração do Teorema de Pitágoras, explicando um pouquinho, né, o que é o Teorema de Pitágoras. E é claro, se você faz tempo que viu, vale a pena mais uma vez você ler esse material para você relembrar do famoso Teorema de Pitágoras. Eu lembro até hoje, né? Eu sou mãe, tenho duas filhas e a Teorema de Pitágoras entre minhas filhas e entre os alunos mais jovens que a gente trabalha realmente é o grande bicho-papão. Mas, como o professor Elias fez aqui, ele deixou um jeitinho mais fácil para a criançada. E aí ele colocou aqui a demonstração do Teorema de Pitágoras, falando um pouquinho da fórmula. E aí ele retomando o exemplo inicial, que é trazendo, então, esse contexto para a vida cotidiana. Então, ele fala um pouco da hipotenusa, do cateto ao quadrado, explica aqui as figuras, a fórmula, né, que ele trabalhou para aplicar, né, o formato que ele fez, né, não a fórmula, mas o formato de busca pelo interesse dos alunos, provando a relação. Então, ele conseguiu também fazer essa relação e aqui na conclusão ele coloca aqui muita coisa interessante, mas a gente pode resumir aqui o que ele mesmo colocou. Então, o intuito de instigar os alunos a encontrarem formas diversas de solucionar problemas é construir o conhecimento utilizando as competências e habilidades já adquiridas, dando base para novas aprendizagens e descobertas. Esse artigo é um exemplo disso, pois foram dadas orientações básicas por parte do professor e os alunos foram investigar fórmulas de solucionar problema. O que mais torna interessante é que no meio das investigações podem existir várias maneiras de se chegar a um resultado. Enxergar estas maneiras e guiá-las torna a educação matemática diferenciada e agradável para os alunos,
justificando assim a modelagem matemática. Então, seguindo as aplicações do Teorema de Pitágoras no exemplo inicial, o professor, junto aos alunos, discutiram as formas de se resolverem a diferença entre quadrados, sempre deixando claro que a construção do conhecimento é a parte fundamental da aula. O professor é o mediador e os alunos fazem as descobertas. É um dos processos em que o aluno levantou o questionamento sobre o cálculo da diferença entre quadrados na resolução do problema. A turma, junto ao professor, pôde afirmar que o método observado para a subtração de quadrados é válido sobre alguns pontos relevantes. Por conseguinte, o professor demonstrou a aplicabilidade da operação descoberta dentro do conjunto dos números naturais, solucionando o questionamento e a aplicabilidade da operação, deixando claro o método para o aluno e para a turma. Logo, finalizamos a questão e resolvemos outros exemplos com o método descoberto. O retorno do aluno para a turma foi a seguinte fala: descobrimos uma fórmula nova, que legal! Para um professor de exatas, não tem como uma fala ser mais marcante como essa. O aluno pediu orientação para estudar somatórios e demonstrações. Isso, um garoto da primeira série do ensino médio. O desenvolvimento futuro desse aluno deixa a imaginação de quem leu este artigo. Então, é muito interessante porque nesse processo de novas formas de ensinar, de trazer o aluno a pensar, a gente encontra realmente mentes brilhantes e uma construção de uma sociedade que pode se desenhar muito melhor, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de ir na revista, olhar o artigo, deixe seu comentário aqui no canal, deixe seu comentário na revista também e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!